você está pretendendo reformar ou fazer algum ajuste na sua casa neste fim de ano? Então aproveite agora a promoção Boa Casa e Boas Festas Potiguar. Lá tem todos os preparativos para você brindar com a sua família a mais completa renovação do seu lar. Presta atenção só nessas ofertas. Tem impermeabilizante Tec Plus Top 18 quilos, R$ 79,90. R$ 79,90. Tem textura lisa 25 quilos, só R$ 99,90. R$ 99,90. Tem janela, olha, 1x1 alumínio líder, só R$ 129,90. R$ 129,90. Tem conjunto acoplado, só R$ 289,90. R$ 289,90. Tudo em até 10 vezes. Visite a loja ou acesse potiguar.com.br ou, se preferir, também pode fazer suas compras pelo Televendas ou WhatsApp 21089999. E mais, neste mês de dezembro, o frete para São Luís, região metropolitana, é totalmente grátis em compras a partir de R$ 1.000. Boa Casa e Boas Festas Potiguar. Tudo para você festejar o fim de ano com conforto ao lado da sua família. Muito bem, que chavinha, recado dado. Agora vamos para uma viagem histórica. A gente convidou aqui, a nossa produção convidou o Dr. Diogo Galhardo, que é um cara, assim, versado na história maranhense e na história do Brasil. E nós temos uma pérola da arqueologia e também, de objetos históricos. O Sítio do Físico participou, observou, sobreviveu a várias gerações da indústria e, portuária, da convivência social também dos trabalhadores maranhenses e brasileiros. É bem interessante, essa viagem maravilhosa você acompanhe a partir de agora. O professor Diogo Galhardo Neves é uma grande referência na história, professor de várias gerações aí, da academia e um pesquisador, um apaixonado pela história brasileira, pela história portuguesa, pela história europeia, um especialista profundo. E a gente trouxe ele aqui no Sítio do Físico para essa aventura. Ele já conhece o ambiente, conhece o local, mas a gente precisa contextualizar a importância, a relevância da preservação desse ambiente aqui. Professor, dá uma explicada para quem está mais desavisado com relação ao Sítio do Físico. Então, o Sítio do Físico tem esse nome por causa de seu proprietário fundador, Antônio José Pereira, foi o físico-mor da capitania do Maranhão. Ele criou esse empreendimento, esse estabelecimento no final do século XVIII, foi um período de grande pujança econômica do Maranhão, e esse sítio foi a primeira indústria, pode-se dizer, da região e uma das primeiras do Brasil. Então, esse sítio aqui ele tem uma relevância, uma importância nacional para o país inteiro. Mas a gente fala importância no sentido histórico, geológico, de certa forma arquitetônico, ou então, enfim, quais são digamos assim, as referências que podemos ter com relação, enfim, à importância social daqui? Então, como você bem colocou aí no final de sua fala, é uma importância social, porque não é só uma história europeia da colonização, mas também a história da escravidão, a história da formação da sociedade brasileira. E aí o historiador, o pesquisador, pode se interessar pela importância econômica que o sítio teve, pela importância arqueológica, do legado cultural, mas também do legado social, da formação da própria sociedade. Então, assim, depende muito do viés que o historiador, o pesquisador vai adotar, porque ele é muito rico e a sua importância foi realmente algo bastante marcante. Então vamos com o professor Diogo mostrar parte por parte. Professor Diogo, aqui nós temos uma ruína absoluta de uma casa que, pelo menos para a visão arquitetônica atual, não parece ser tão grande. Mas era a casa do dono? Era a casa dele, do físico. Essa casa, enfim, essas ruínas parecem já estar aí há muitos séculos, né? A imagem que uma ruína passa é essa. Mas a casa chegou íntegra até mais ou menos os anos 60 e 70. Só que especula-se, alguns pesquisadores falam sobre isso, que provavelmente ela era feita de taipa de vara, que é uma técnica antiga, era basicamente uma casa de taipa, com barro, né, com argila, colocada em uma armação de madeira. Só que provavelmente essa casa perdeu o seu telhado e, perdendo o telhado, essa estrutura, a taipa, ela
ela é rapidamente consumida pela chuva, pelo regime amazônico de chuvas, então rapidamente um casarão cai, ou uma casa desaparece, feita com essa estrutura. Como é que uma construção se operacionalizava, dando conta da distância, do tempo de navio para chegarem os materiais? O que se pode ter daqui, né, que veio de outros países? Então, especificamente aqui na calçada da casa, a gente pode ver aqui na soleira também a pedra portuguesa ou pedra lióis. Essa vinha dentro dos navios. Alguns dizem que como lastro para compensar o peso do navio, né? E essas pedras fartamente encontradas em São Luís, inclusive nas calçadas e nos arruamentos, na marcação de ruas, das quadras. Então, facilmente encontrada. Então, essas são de origem portuguesa. Mas no período colonial, era muito comum o uso de materiais da própria terra. Então, esse tipo de pedra, a pedra preta, que é encontrado facilmente aqui, inclusive aqui no nosso litoral, ela era utilizada para paredes externas e para a construção de alicerces, como a gente pode encontrar aqui. Então, provavelmente a casa, apesar de ter outras estruturas de parede terem sido de taipa, os alicerces eram da pedra preta, que é a pedra local. Então, no período colonial, se utilizava principalmente os materiais locais. Há um estudo do Gilberto Freire sobre as casas do Brasil colonial, do Casa Grande e Senzala, né? Então, haviam cômodos largos, né? Mas geralmente com pouca mobília, uma cozinha, enfim, mas geralmente grandes espaços, pouco mobiliados. Isso é uma característica muito, muito forte assim, do período colonial. Ainda mais nas áreas rurais ou semi-rurais, como era essa daqui. Então, a casa de fazenda, a casa típica de fazenda, com depósito, também uma senzala. Haveria aqui a senzala, não sei se é aqui próxima da residência, mas, enfim, a estrutura necessária para a administração da propriedade. Então, isso ficava concentrado na casa-sede. Vamos atentar aos pequenos detalhes. Aqui na calçada, então, as pedras lióis, aqui na soleira, né? E a gente pode perceber também que, apesar do tempo, né, são estruturas aí que com certeza ainda vão durar séculos. A casa não tendo sido preservada por conta, enfim, de falta de manutenção, certamente, mas agora, nesse momento aqui, esse local se mostra, acho que estratégico também, né, professor? Porque, de fato, é o início da propriedade, acredito que aqui dá uma visibilidade para todo o resto. Sim, o acesso não era por terra, apesar de naturalmente haverem caminhos na época, mas o acesso principal era pelo rio Bacanga. E aqui, se você notar bem, nós estamos no alto. Então aqui a casa-sede proporcionava uma visão da propriedade mais ampla e o próprio controle dessa propriedade. Então realmente é um lugar estratégico. Gente, a Apvida que você já conhece bem e a Notre Dame Intermédica, líder de mercado no Sudeste e no Sul, agora estão juntas e formam operadora de planos de saúde com a maior rede própria de atendimento do país. Por isso agora, onde você estiver nesse nosso Brasilzão, vai ter uma unidade por perto. Olha a grandeza do negócio. São hospitais, clínicas, pronto atendimentos, unidades de coleta laboratorial e diagnóstico por imagem e dentistas credenciados. Tudo isso para você ter agilidade na marcação de exames e consultas, atendimento acolhedor e aproveitar o melhor da medicina e da odontologia, cuidando de você e da sua família. A Apvida Notre Dame Intermédica é isso, mais saúde de qualidade, mais perto de você. Conheça nossos planos. 3217-3402. 3217-3402. A Apvida Notre Dame Intermédica é assim, com a cobertura agora ampla, nacional completa. Saúde pra valer! Quanta coisa boa a gente conheceu lá no Sítio Físico. É um ambiente especial, é longe, gente. Pra achar lá não é fácil, mas é tanta história bonita. E tem uma parte que chega, que dá acesso ao mar, que é super interessante. E também outros pontos, assim, impressionantes, que são imagens que a gente fez aí, né, numa visita especial nesse local tão importante para nossa história, cultura e economia. É o Sítio do Físico, aqui no O de Casa. Que ano mais ou menos aqui foi construído, foi erguido e em qual período urbano da cidade de São Luís estamos tratando? Então, o período de construção dele é no final do século XVIII,
né? É o período que Celso Furtado, no livro Formação Econômica do Brasil, chama do grande crescimento econômico do fim do período colonial, né? Então, é o período que São Luís cresce também enquanto centro urbano, chega a ser a quarta maior cidade brasileira, segundo relatos de viajantes da época. Então, é nesse período, e esse sítio ele fornece produtos para a cidade. Então, aqui ele comunga diretamente com as necessidades da capital. Então, o espaço mais conhecido dele é o Curtume. Havia uma comunicação, isso também não é muito lembrado, mas havia uma economia do gado criado na Baixada, que chegava de balsa aqui, e o couro era processado e levado até São Luís, para o consumo da cidade ou para o comércio, enfim, exportação. Então havia essa economia do gado muito forte, tanto quanto a do arroz e a do algodão, que eram as principais culturas. Então esse período, fim do período colonial, fim do século XVIII, começo do século XIX. O físico morre em 1817. Então, durante esse período, do fim do 18 até 1817, é o período de pujança econômica do sítio do Físico, ou de Santo Antônio das Alegrias, que é o nome oficial dele, e também da própria cidade de São Luís, né? Esse entre séculos 18 e 19 é o mais destacado para a capital maranhense. Então vamos lá mostrar só que essas pedras que, de acordo com o nosso querido Edson aqui, que faz parte da equipe que cuida do sítio do Físico, são pedras que também o professor estava citando ali, que nos anos 70 foram estudadas e analisadas como objetos aí deste período colonial aqui no Brasil. Então são pedras de moinho, no caso, né, para o trabalho aí agrário que acontecia com certeza pelos escravos. Então são pedras aí que pesam centenas de quilos e que com certeza fazem parte da história arqueológica brasileira. Em termos de importância, ele seria único por quais motivos e o que falta para que ele devidamente seja, digamos assim, mais tratado como objeto de estudo? Boa pergunta. Os historiadores sempre se referem ao período colonial como o período da agricultura, da monocultura, do algodão ou da cana, etc. Mas o sítio do Físico era uma estrutura industrial no período colonial. E ele não tem paralelo no Brasil. Essa é a grande relevância do sítio do Físico. Essa estrutura monumental, imensa, que chegou aos nossos dias, não tem igual no Brasil. Existiram outras indústrias, é verdade, mas como essa aqui, com a importância dela, com o engajamento que ela teve com a economia rural e com a urbanidade da capital, isso aqui é absolutamente algo inédito, né? Então, o sítio do Físico precisa ser considerado como algo único no Brasil. Agora vamos contextualizar para que as pessoas entendam a importância da nossa cidade perante o início, né, da sociedade brasileira. Professor, o que era São Paulo, o que era o Rio, o que era Recife, os centros comerciais atuais, os maiores produtos internos, enfim, os maiores PIBs do Brasil, enfim. O que era São Luís e como eram os grandes centros naquele momento, neste momento aqui que nós estamos? São Luís, em primeiro lugar, no final do século XVIII, era a principal cidade do litoral norte do Brasil. Então, o Maranhão chegou a ser a economia pujante, mais pujante do Império Português na América em determinado momento. Comparativamente com São Paulo era uma pequena cidade do interior, né? Então São Paulo vai crescer nos 40, 50 anos depois, né, em meados do século XIX. São Luís era uma cidade muito, muito rica no final do século XVIII e muito poderosa regionalmente, né? Então as coisas acorriam a São Luís. São Luís foi local de interesse não só para brasileiros, pessoas do interior, mas também para estrangeiros. Ela atraiu muitos estrangeiros, ingleses, franceses, portugueses, espanhóis. Então muita gente de muitos lugares do mundo vieram para São Luís nessa época. Então, São Luís era um polo de atração em razão da pujança econômica do final do período colonial. Comparativamente com outras regiões, era muito mais importante. O próprio norte, os atuais norte e nordeste, eram mais importantes do que o centro-sul atualmente para a administração portuguesa. Agora vamos lá, professor, para uma peculiaridade da produção daqui, na legislação da época. Quanto de cascalho para a coroa portuguesa? Olha, então, havia os tributos, obviamente, né,
de qualquer centro administrativo havia os tributos. Houve no sul do país revoltas em razão do quinto, né, da derrama, a quinta parte, né? Eu não gosto propriamente de fazer esse comparativo, porque eu acho que hoje a gente paga mais impostos do que naquela época. Mas, enfim, havia um recolhimento tributário. Esse recolhimento tributário, obviamente, era aplicado pela administração portuguesa no próprio Portugal ou em outras regiões. Então, era um valor que não ficava. Então, essa é a grande diferença. Eram tributos que não ficavam na terra, né? Iam para a administração portuguesa. Mas era um território muito rico e era um dos recolhimentos tributários mais importantes também nesse período. O comércio de São Luís era muito rico, a tributação era algo bastante considerável, né? Também eu não posso dizer que a administração portuguesa não investiu no Maranhão, ela construiu, houve estradas, portos, enfim, mas para atender à destinação econômica da própria colônia, então, assim, com foco na colônia. Show de matérias, hein, Quixabinha? Show de reportagens, hein? Show de matérias. Bom demais, Júnior. Conteúdo legal pra você à sua disposição. Mas olha, tem muito mais daqui a pouco, eu tô te esperando, fica aí!